Olá, primeira série. Hoje nós teremos nossa 10ª aula relacionada aos conteúdos de Química. E com isso nós vamos ver dois temas, tá? Vamos iniciar com os modelos atômicos, depois iremos ver o modelo atômico de Thomson. Vamos começar. Então, para início de conversa, o átomo, nós já temos um conhecimento sobre ele desde o ensino fundamental, né? Então, o que nós sabemos basicamente sobre os átomos? Uma informação muito importante, que eles são muito diminutos, ou seja, muito pequenos, extremamente pequenos. Tão pequenos que são impossíveis de vê-los através de microscópios. Então, até hoje, não há um microscópio que consiga fazer a visualização do átomo, ok? Desde 1914, os cientistas têm conseguido determinar as posições, as dimensões, a forma como eles se encontram de átomos nos cristais de substâncias, através de técnicas que vão utilizar os raios-x. Tá? E aceita-se hoje que o diâmetro do átomo vai ser mais ou menos entre 1,10 elevado a menos 10 metros e 5 vezes 10 elevado a menos 10 metros. Então, se nós formos utilizarmos em número, vai ficar mais ou menos assim. De 0,000000001 metro a 0,000000005 metros. Tá? Então, é um número muito pequeno. Tanto é que os cientistas normalmente não falam dessa forma. Tá? Não vão trabalhar com a unidade de metro, vão trabalhar com uma unidade pequeníssima que se chama nanômetro. Esse nm, então, é nanômetro. Então, qual o diâmetro do átomo? Se for falar em nanômetro, é de 0,1 nanômetro a 0,5 nanômetros. Ok? Então, aqui tem uma pequena comparação de alguns diâmetros aproximados de diferentes corpos, começando com a Terra. Eu vou falar só a primeira linha, que está já em quilômetro, milímetro e nanômetro, tá? Então, a Terra tem cerca de 12.756 quilômetros. Se for comparar apenas com uma gota d'água, 6 milímetros, uma gota d'água. A molécula de água, então, completa, gente, de um extremo a outro extremo, tá? 0,182 nanômetros. Só o átomo de oxigênio. Vamos dizer assim que eu peguei a molécula de água e peguei só... Da molécula de água, peguei só um átomo de oxigênio. Ele tem 0,136 nanômetros. E o átomo de hidrogênio, como se fosse esse daqui de baixo, ele tem 0,046 nanômetro. Então aqui, gente, de cara nós conseguimos perceber uma informação muito importante, que átomos diferentes, eles são tão diferentes que até mesmo no seu comprimento, no seu tamanho, vamos dizer assim, no seu diâmetro, eles têm essa diferença. Então, enquanto o átomo de oxigênio é 0,136 nanômetro, nós temos que o átomo de hidrogênio é 0,046 nanômetro. Por isso que normalmente em livros didáticos, quando vai representar uma molécula de água, vocês podem perceber que sempre os dois que estão representando hidrogênio, normalmente eles vão ser desenhados menores, porque acredita-se não. Aceita-se através de comprovações em raio-x que o átomo de oxigênio ele tem um diâmetro maior que o átomo de hidrogênio. Ok? Então, uma coisa que já foi falada e que vai ser comprovada através dos modelos atômicos. Que átomos diferentes eles vão ter propriedades diferentes, como também o seu tamanho, o seu diâmetro. Tá bom? E aqui nós vamos ver alguns modelos atômicos que nós estudaremos aqui no ensino médio. Pergunta, só existem esses 4? Resposta, não. Tá? Então, desde antes do que nós vamos começar e até a nossa atualidade, o estudo relacionado aos modelos atômicos, eles vêm acontecendo e estão acontecendo. Tá bom? Então, aqui no ensino médio, eu quero que vocês se preocupem apenas com 4 modelos atômicos, que são exatamente esses que sempre caem em vestibular, que são os modelos de Dalton, Thomson, Rutherford e o Rutherford-Bohr, tá bom? Na aula de hoje nós vamos rever o modelo de Dalton, porque ele já foi visto lá atrás.
vamos aprender sobre o modelo de Thomson e eu vou deixar para a próxima aula os modelos de Rutherford e de Rutherford-Bohr, tá bom? Então vamos lembrar um pouquinho do modelo de Dalton. Então ele serve para quê? Basicamente hoje, ele nos permite imaginar os átomos como se fossem unidades esféricas, certo? Então ele é utilizado para explicar algumas reações, como por exemplo reações de mudanças de estados físicos, e para quem não lembra, ele foi divulgado lá no início do século XIX por John Dalton, tá? Então aqui nós temos 4 exemplos, ó. Mais uma vez, além da coloração, mais uma vez os diâmetros eles vão mostrar que os átomos são diferentes, né? Então temos o átomo de oxigênio, de hidrogênio, nitrogênio e de carbono. Ó, mais uma vez o de hidrogênio sendo o menor. Só que o modelo de Dalton, ele não explicava uma série de fatos experimentais. Então várias coisas que eram feitas através do modelo de Dalton não conseguia ser explicado por ele. Tentando se utilizar o modelo de Dalton, não se conseguia explicações com eles. Então, 2 exemplos aqui eu vou dar para vocês. Primeiro, a eletrização de um corpo por atrito. Então, se por acaso vocês pegam uma flanela e flanelam um lápis aproxima do cabelo, você vai ver que vai haver como se se a caneta estivesse puxando um pouquinho o cabelo, né? Quem tem aquelas televisões antigas, aquelas com tubo atrás, quando liga, quando desliga e coloca a mão perto, os pelos arrepiam, né? Então, isso são os fatos experimentais de eletrização. Assim também como algumas reações químicas que são provocadas pela passagem da corrente elétrica, que é quando a gente passa a corrente elétrica numa substância e ela sofre uma reação química. Esses exemplos de reações químicas, que são chamadas de eletrólise, vocês irão ver melhor, estudar mais a fundo na segunda série, tá bom? Então aqui na primeira série a gente só entende como que elas funcionam e vê alguns exemplos, mas o funcionamento químico real vocês só vão ver na segunda série. Então aqui nós temos 2 exemplos que utilizam, vamos dizer assim, a eletricidade, correntes elétricas, né? Então, nessa época, começou uma ideia de que os átomos estariam de alguma forma associados às cargas elétricas. Isso tudo aqui ele vai auxiliar ao modelo atômico ser evoluído. Tá? Por isso nós vamos chegar agora no modelo atômico de Thomson. Tá bom? No século XIX, começou um grande desencadeamento de estudos relacionados a fenômenos elétricos. Então, inicialmente, eles conseguiram provocar descargas elétricas em ampolas de vidro que continham gases rarefeitos. O que é o gás rarefeito? Um gás que tem baixa pressão, que tem pouca concentração. Tá? Então, aqui nós temos um pequeno esquema. Nós temos o tubo de vidro, aí aqui vai ser os fios por onde vão passar descargas elétricas. Eu vou passar o slide e vai ter mais informações. Então, no interior das ampolas existiam placas metálicas, que são essas, fios e fontes de energia elétrica de alta tensão. Aí que é esse amperímetro aqui, que vai dar, na verdade, desculpa, o amperímetro é para marcar a voltagem, tá? Então, aqui ele tem alta voltagem. E existia um polo positivo, se vocês olharem aqui tem um sinalzinho de mais, chamado de ânodo, e tinha um polo negativo, chamado de cátodo, tá bom? A luminosidade variava de acordo com a tensão, gás e pressão. Então, o que acontecia, gente? Quando ligava na energia elétrica, esse vidro ele começava a emitir uma luz. E aí, como o texto diz, a luz ela variava de acordo com a tensão. Então, se você aumentasse a tensão, diminuísse, a luz variava. Com o tipo de gás, se você mudasse o gás, a coloração do gás mudava. E também a pressão do gás. Quanto mais gás tinha, ficava uma cor. Quanto menos gás, a cor se modificava. Tá bom? Então, nós temos um dos principais cientistas que se chamava William Crookes. Ele é um desses estudiosos que trabalhou com esses tipos de experimentos. E a partir dele houveram algumas definições. Então, preste atenção.
Os raios que partiam do cátodo e iam em linha reta em direção ao ânodo passaram a ser chamados de raios catódicos. Então, se eu perguntar para vocês o que é um raio catódico, então o raio catódico ele é um raio que vai sair do cátodo e vai partir para o ânodo, tá bom? Eles eram chamados de raios catódicos. Aqui nós temos um exemplo do experimento funcionando, então com luz não tem como ver, apagando a luz ou uma coloração esverdeada, né? Aqui tem até uma cruzinha, que é para mostrar que o raio passa pela cruz e forma ela aqui, ó, um desenho como se fosse a sombra, né? Como se fosse, não, é a sombra dessa cruz aqui. É algo que para associar os experimentos sobre o impedimento dos raios catódicos, essas coisas assim, para ver se atravessava ou não. Tá bom? Então, o William Crookes ele alterava várias variáveis. Então, algumas variáveis ele mudava só para verificar como ficaria a coloração e a potência dessa luminosidade. Então, ele mudou as posições das placas, ele mudou a natureza do gás. O que é a natureza do gás, gente? É sair de um gás e ir para o outro, tá bom? Retirar todo um gás e colocar outro tipo de gás. A inserção de um amparo em frente ao ânodo, em frente ao cátodo, que é esse daqui que eu falei para vocês, essa cruzinha. Então, ele fez várias formas, o mesmo experimento, e anotava os resultados. Então, no futuro, Joseph John Thomson, ele também trabalhou com raios catódicos. E ele constatou que esses raios catódicos, eles possuíam massa. Aí vem a pergunta, massa? Então quer dizer que ele conseguia realizar movimentos, essas coisas assim? Exatamente. Olha lá que ele percebeu, ó, que esses raios catódicos eles eram capazes de movimentar uma pequena hélice colocada dentro da ampola. Então por que ele percebeu que isso é uma característica de que possui massa? Então lembrando, tudo que é matéria possui massa, né? A energia ela não possui. Então, por exemplo, se você liga uma lanterna em alguma hélice, a hélice não vai girar, porque a lanterna ela vai emitir luz e luz é energia, não é matéria. Entendeu? Então, aqueles raios catódicos, eles não eram apenas uma luz. Eu não posso dizer que é apenas uma luminosidade, porque essa luminosidade ela possuía a matéria. Então, por isso que ela é caracterizada apenas como raios catódicos, tá? E também esses raios catódicos, além de movimentar essa hélice, eles também eram barrados por um anteparo. Com isso, ele constatou que, independente do gás ou do metal utilizados, a relação entre a carga e a massa das partículas que constituíam os raios catódicos era sempre a mesma. Por fim, ele concluiu que os raios catódicos eram formados por um feixe de partículas idênticas de carga negativa. Então, ele fez o estudo e percebeu que na verdade, eram cargas negativas, eram partículas parecidas umas com as outras, e essas partículas tinham cargas negativas. E que essas partículas faziam parte dos átomos de toda a matéria. Então, aquilo nada mais era do que uma parte do átomo que estava sendo deslocada de um lugar para o outro. E essa parte do átomo foi chamada de elétron. Então, o elétron é uma parte do átomo que tem a carga negativa, tá bom? Então, aqui surge o elétron. Aí vem a pergunta, mas os corpos eles são neutros? Porque se fosse assim, se eu tocasse numa madeira, por exemplo, tocar na madeira, eu pegaria um choque, já que existem cargas diferentes, né? E isso não acontece. Por que não acontece? Quando eu toco na madeira, eu não pego um choque. Porque as cargas são iguais, elas são neutras, certo? Então, Thomson ele trabalhou um pouquinho mais e ele acabou propondo a existência no átomo. Também, além das cargas negativas, ele pensou o seguinte, se tem cargas negativas, então existem cargas positivas que vão neutralizar as negativas. Por exemplo, se o átomo tem 5 cargas negativas, ele vai ter 5 cargas positivas, onde cada uma vai neutralizar, né? 1 com menos 1, 0, 1 com menos 1, 0, 1 com menos 1, 0, 1 com menos 1, 0 e 1 com menos 1, 0. Uma neutralizando a outra, ok? Então, ele pensou o seguinte, se os corpos são neutros, o tanto de carga negativa que um átomo tem, ele também vai ter de cargas positivas.
Ok? Esse foi o primeiro pensamento dele. A partir dessa proposta, em 1898, Thomson elabora um modelo de átomo que consistia em... Então, como que era o modelo de átomo de Thomson? Atenção! Era uma esfera sólida positivamente carregada. Então, toda a esfera, como se fosse um modelo de Dalton. Vamos imaginar o modelo de Dalton. Como se fosse o modelo de Dalton, toda aquela bola é a carga positiva, e na qual estariam distribuídos elétrons de carga negativa. Então, dentro e fora, grudado na parte positiva, naquela esfera, haveriam os elétrons. Então, ele ficaria mais ou menos assim. É como se aqui o amarelo fosse o átomo, ó. Na verdade, o átomo é o conjunto, desculpa. É como se a bola amarela fosse a carga positiva e essas bolinhas que estão anexas, que estão, vamos dizer assim, enfiadas, né, colocadas dentro da parte positiva, são as partes negativas. Aqui tem um corte para ver dentro da parte positiva, para vocês verem que essas esferas elas não vêm apenas na parte de fora, mas dentro também, ó. Na parede lateral e na parede inferior aqui, ó, nós podemos ver que existem elétrons que estão colocados, né, enfiados literalmente dentro da parte positiva. Ok? Então esse ficou sendo a representação esquemática do modelo atômico de Thomson. Uma esfera com carga positiva, onde vai estar cheia de cargas negativas. E esse modelo ele pôde explicar os fenômenos elétricos, levando em conta que a entrada e a saída dos elétrons no átomo provocariam desequilíbrio das cargas elétricas. Então, o que ele percebeu? Que esses elétrons eles poderiam sair do átomo. E depois ele conseguiu perceber também que outros elétrons poderiam adentrar em outros tipos de átomo. Então, com isso, presta atenção, o átomo pode passar a ter um número de elétrons que faça com que o número de cargas negativa supere o de cargas positiva, caso ele ganhe elétrons, ou que seja inferior a ele, caso ele perca elétrons. Tá? Então, aqui nós vamos iniciar uma outra definição. Prestem atenção. Todo átomo que passa a ter carga elétrica diferente de zero, tendo cargas positivas a mais ou cargas negativas a mais, ele é chamado de íon. Então, os átomos que passam a ter cargas elétricas diferentes de zero são os íons. Ok? Então, por enquanto, por hoje, é apenas isso. Na próxima aula, vamos ver os outros exemplos de modelos atômicos, tá? E finalizar esse conteúdo. Até mais e bom estudo para vocês.